Então, o ar, gente, o ar é uma mistura, tá bom? Então, é possível uma pessoa olhar a mistura. Então, você tem aí esses 3 Erlenmeyers, certo? É o nome dessa vidraria. E em cada Erlenmeyer totalmente fechado, tem os gases, certo? Tem um gás oxigênio. Nesse primeiro aqui só tem gás oxigênio. No segundo só tem gás nitrogênio. E nesse último temos os 2 gases misturados, certo? Por que se mostra os 3? Porque para se verificar que, de fato, tanto oxigênio como nitrogênio são incolores, ou seja, eles não apresentam cor, certo? Eles não têm coloração. Então, é mostrado eles separados para depois fazer a mistura. E como os dois já são incolores, então a mistura dos dois também vai ser uma mistura incolor, certo? Então, não tem como você visualizar e saber que gás está em cada Erlenmeyer, certo? Aqui no procedimento, no experimento, já se sabe que nesse primeiro vai ser oxigênio, nitrogênio e no último, né, vai ter a mistura de oxigênio e nitrogênio. Mas se misturar aqui aleatoriamente, você depois não vai saber que gás será. A não ser pela nomenclatura que já tem aqui na escrita, aí você identifica. Mas se apagar, né, as palavrinhas aqui, ó, certo? De gás oxigênio, gás nitrogênio e a mistura dos gases, você não vai saber de fato que gases são esses, até porque são incolores. Então, gente, o ar é uma mistura, certo? Uma mistura homogênea, certo? Mistura homogênea, gente, é quando você verifica o sistema em estudo, certo? O sistema é tudo aquilo que você está estudando, certo? Então, você olhando aí dentro desse Erlenmeyer, em qualquer ponto que você observa, você não vê diferença, tá bom? Não vê mudanças na matéria, certo? Ou seja, a quantidade de átomos, seja de oxigênio, de nitrogênio, certo? Você não tem como dizer que em tal ponto vai ter mais, vai ter menos, certo? Até porque é uma mistura homogênea, ou você pode explicar também que apresenta uma fase só, certo? Uma fase. São gases incolores, ok? O ar atmosférico, ele tem 78% dele, vamos ter o gás nitrogênio, 21% gás oxigênio. E 1%, gente, vai ser proveniente de outros gases, certo? Como gás carbônico, certo? E gases nobres também podem estar aí, mas com os valores bem reduzidos. E é uma mistura de vários gases, certo? O ar atmosférico é uma mistura de vários gases. Então, para exemplificar, para você entender mais essa questão da porcentagem, saiba que a porcentagem é um número dividido por 100. Então, veja, se 78% é do gás nitrogênio, então está dizendo que boa parte do ar atmosférico é composto do gás nitrogênio, certo? O segundo lugar aí vai para o oxigênio com 21%, certo? E os demais gases, a minoria é que só vão conter, né, 1% do ar atmosférico. Então, para exemplificar, facilitar mais seu entendimento, então se a gente tiver 100 garrafas contendo ar, certo? Se a gente tiver 100 garrafas contendo ar atmosférico, então 78 garrafas, gente, lembra lá que a porcentagem é um número dividido por 100, então 78 garrafas, elas vão ser de gás nitrogênio, certo? Dessas 100 garrafas de ar. Se a gente separar os componentes, 78 garrafas vai dar para encher, certo? Só com gás nitrogênio. 21 garrafas vão ser necessárias para se colocar aí o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio, certo? Dá para encher 21 garrafas, seguindo a que o oxigênio é 21% do ar atmosférico. Já os outros gases vão necessitar só de uma garrafa. Então, se você somar 78 mais 21 e mais 1, vai dar 100%. Então, gente, aqui, ó,
Nesta foto, os gases oxigênio e nitrogênio estão em recipiente de vidro, apenas para mostrar que ambos são incolores, assim como ocorre com a mistura desses dois gases. Na prática, as indústrias se separam esses gases do atmosférico, vendem esses produtos em cilindros metálicos, onde ficam comprimidos até o momento da utilização. Então, você pode observar esses cilindros, por exemplo, nos hospitais, tá bom, gente? Então, o gás oxigênio, gente. Então, em 1774, o francês Antoine Lavoisier, ele conseguiu, em seu laboratório, separar o gás oxigênio do resto do ar e constatou que uma vela podia se queimar caso estivesse num frasco com oxigênio, mas se apagava se fosse colocada num frasco que contivesse somente os demais componentes do ar. Então veja, Antoine Lavoisier, ele percebeu que se o material está em contato com oxigênio, certo? Pode existir aí a chama, certo? E se tirar o oxigênio, os outros componentes do ar, lembra que o atmosférico é dividido, né? Uma parte é nitrogênio, outra parte oxigênio, e uma minoria, uma pequena quantidade aí, 1%, é de outros gases, certo? Então, ele percebeu que só o oxigênio tem essa possibilidade, certo, de proporcionar combustão, a queima, tá bom? Assim, Lavoisier descobriu o gás oxigênio, que o gás oxigênio é necessário para a queima, certo? A combustão. Contudo, mesmo colocando no recipiente apenas gás oxigênio, a vela se apaga depois de alguns instantes. Então, veja, ele verificou também que, mesmo que se coloque só oxigênio, certo, naquele recipiente, ele verificou que a vela ela vai se apagar com o tempo, que foi justamente o experimento que a gente fez anteriormente. Certo, gente? Então, veja, o experimento que o considerado aí o pai da química, certo? Para quem não sabe, Lavoisier, ele é considerado o pai da química. E tem várias frases dele, certo? Porque ele descobriu que na química nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, na verdade, a matéria, né, gente? A matéria, ela pode se transformar, mas a quantidade daquela matéria, certo? Ela não é perdida, certo? É como se fosse assim, um exemplo. Se você tem uma tonelada de madeira, ao fazer a combustão dessa uma tonelada de madeira, certo? No final do processo dessa combustão, vai ter as cinzas, vai ter os vapores, certo? A saída de vapores, de gases. E se você pesar no final tudo isso, você montar um sistema que seja possível não deixar sair nada, no final do processo você também terá uma tonelada. Então, a partir disso aí, desse padrão, a química como ciência, ela evoluiu bastante, certo? Principalmente usando os cálculos, certo? Então, por isso que Lavoisier, ele é considerado o pai da química, porque ele transformou algo que era qualitativo, certo? Em algo, né, em uma ciência, em uma química quantitativa, certo? Que ela faz medidas, ela utiliza a matemática, certo? Para provar os seus conceitos, suas teorias, tá bom? Lavoisier propôs que o gás oxigênio é consumido durante a queima da vela. Então, para explicar, certo, que mesmo colocando no recipiente apenas gás e oxigênio, a vela se apaga depois de alguns instantes. E para explicar isso, o que é que Lavoisier propôs? Propôs que o gás oxigênio é consumido durante a queima da vela, certo? Então, tem oxigênio, ele foi consumido, como ele não tem mais, certo? Porque toda reação de combustão, gente, vai produzir CO2 mais água.
Então, no experimento anterior, veja o que foi feito, né? Então, se coloca o copo, certo? O copo, ele está aí, ó, virado de boca para baixo, certo? E com o tempo, certo? Questões de segundos aí, o gás oxigênio vai ser consumido, certo? E a vela vai se apagar, ok? Então, após algum tempo, o gás oxigênio acaba e a vela se apaga. Então, o gás oxigênio, gente, ele é denominado de comburente, pelo fato de ser necessário para que ocorra a queima de um certo combustível, certo? Então, o oxigênio, ele é o comburente, certo? Ele é comburente porque sem ele, gente, não vai existir a combustão, certo? Então, sem ele, não vai existir o fogo. Importante saber, a presença do gás oxigênio na atmosfera é importantíssima para a vida na Terra. Veja, o oxigênio ele vai participar da reação de respiração e também vai participar da fotossíntese, certo? Então, gente, a maioria dos seres vivos, inclusive as plantas, elas fazem a reação de respiração, certo? E na respiração, os reagentes da reação química, que sempre antes da seta são chamados de reagentes, há necessidade sempre de absorver gás oxigênio, certo? Então, o que é que vai acontecer? No organismo, esse gás oxigênio ele vai chegar até as mitocôndrias das células, certo? Por quê? Nas mitocôndrias das células está se enchendo aqui de hidrogênio, de H+, certo? Hidrogênio está tornando o organismo ácido, certo? Então, o oxigênio, a função dele é justamente essa, reagir com esse hidrogênio, certo? Para produzir o quê? Água, certo? Já a primeira molécula aqui, que é a glicose, que é a molécula de energia, as células utilizam ela na alimentação. Então, ela é quebrada, certo? É quebrada, tem um ácido aí chamado ácido pirúvico, que se gera da quebra dessa glicose, e vai sendo quebrado mais ainda essas moléculas até chegar no CO2, certo? Então, veja, o hidrogênio, ele sai da molécula de energia, certo? Ao ser quebrado justamente na alimentação, e esse hidrogênio aqui vai se acumulando aonde? Na mitocôndria, que está na célula, certo? E o excesso, certo? Vai ser retirado pela reação do oxigênio com hidrogênio para produzir água, certo? Ou seja, diminuir a acidez do organismo, porque se essa acidez ela aumentar, aquele organismo vai morrer, porque as células vão morrer. Então, todos os seres vivos respiram justamente para que o oxigênio chegue na mitocôndria, certo? E ele reage com hidrogênio para produzir água e haver assim um controle da acidez, certo? Então veja, as plantas também respiram e a sua respiração é o gás oxigênio, certo? Tem pessoas que se confundem e pensam que a planta ela respira gás carbônico. Não, na verdade a planta respira oxigênio, certo? Agora, que o gás carbônico a planta utiliza para fazer a fotossíntese. Então, veja, a planta participa dos dois processos, certo? Então, as plantas realizam a fotossíntese, já os animais, na grande maioria, certo? Tire da sua cabeça também isso, que nenhum animal consegue fazer também fotossíntese. Hoje, cientificamente falando, já tem alguns animaizinhos aí que conseguem fazer fotossíntese e já vou mostrar a vocês. Então, mas é uma raridade no caso de animais, certo? Então, a fotossíntese é o quê? É a reação inversa, certo? É a reação contrária da respiração. Então, veja, na da respiração, no início aqui nos reagentes tínhamos glicose e oxigênio,
certo? Já na fotossíntese é o final, ó, perceba que é os produtos, o final é chamado de produto, certo? Depois da seta é chamado de produto. Já o produto da respiração, ó, ele veio aqui para o início, que no caso da fotossíntese. Então, a planta, no caso a folha, ela vai necessitar de CO2, certo? Mais água, certo? Para realizar o processo da fotossíntese, ok? Então, vai se gerar moléculas de glicose mais gás oxigênio. Então, a planta está realizando a reação de fotossíntese para obter, principalmente aí, na verdade, a planta só quer um desses produtos, que seria a glicose, diretamente falando, só queria a glicose. Mas como uma molécula aqui de rejeito, certo? Desse processo é liberado o O2, certo? É liberado o O2 e o O2 vai ser necessário para todos os seres vivos, né? Para a grande maioria, na verdade, dos seres vivos, porque tem seres vivos que respiram oxigênio, tem alguns seres que eles conseguem sobreviver também na ausência de oxigênio, por exemplo, bactérias. Tem bactérias que são aeróbicas, tem bactérias que são anaeróbicas, que sobrevivem na falta de oxigênio. Ok, gente? Então, veja, temos a célula animal e a vegetal. Então, veja, na respiração, a organela celular que participa da respiração são as mitocôndrias, certo? Então, veja, na célula animal temos as mitocôndrias, a grande maioria, na verdade, os animais, todos os animais vão fazer a respiração. Agora, seres vivos, tem alguns poucos aí, por exemplo, bactérias que conseguem fazer fotossíntese, certo? Então, elas conseguem também fazer fotossíntese, mas tem a questão da sua ela não necessita de gás oxigênio para sobreviver, certo? Então, veja, na célula animal tem umas mitocôndrias, que faz parte da respiração, do processo de respiração, e a célula vegetal também tem, ó, certo? Por isso que os vegetais, sua respiração, certo? Necessita aí do oxigênio. Só que os vegetais também vai ter outra organela que é chamada cloroplasto. E o cloroplasto vai realizar fotossíntese. Veja que o cloroplasto não se tem na célula animal. Isso, né, para a grande maioria, certo? Mas veja, se sabe hoje, tem animais que fazem fotossíntese. Primeiro exemplo aí temos a Elysia scholotica. É uma lesma do mar que habita a costa oeste dos Estados Unidos e Canadá. Então veja, essa lesma, ao se alimentar de algas, elas conseguem, suas células conseguem imitar essa carga genética que a água tem. E nesse processo de imitação, certo? Elas conseguiram realizar a fotossíntese, certo? E experimentos recentes se provou que, mesmo depois de muito tempo, certo? Meses aí, a lesma, certo? Ela, na ausência dessa alimentação, ela conseguiu, certo? Ainda realizar fotossíntese e começou a aparecer organelas, certo, de cloroplastos dentro da lesma, certo? Os pulgões também, atualmente a ciência prova que eles também conseguem realizar fotossíntese,